Olá pessoal, sou o Gustavo Pedreira do canal Vida de Imigrante, aquele canal para você que está interessado em morar fora do país e conhecer outros lugares. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar um super amigo meu, Luiz Paulo Ribeiro Vasconcelos, que trabalhou comigo no Estaleiro Promar, tem 55 anos de experiência na indústria naval, construiu mais de 100 embarcações, foi um dos meus mentores e um dos caras mais fenomenais que eu conheci ao longo da minha carreira. Grande Luiz Paulo, obrigado aí por tirar o seu tempo aí para conversar com a gente. Como é que você está, cara? Cara, estamos aqui nessa aposentadoria atualmente, porém apto a qualquer momento poder colaborar com a construção naval, quando ela voltar aqui no Brasil. Ou então Ok? é verdade aquele negócio, a construção naval é um pouco viciante, né? A gente fica contando o tempo para se aposentar, mas depois que se aposenta, não consegue, quer voltar a trabalhar, é isso? A ociosidade mata. Então, quando a gente trabalha 50 anos, é para morrer trabalhando, né? Pô, e você ainda tem muito a contribuir, cara. E você, quando foi um dos caras que eu pensei realmente que eu seria obrigado a entrevistar, por tanto que você conhece, tanto que você me ensinou, tanto de vivência que você tem aí na indústria naval. E olha, o Luiz Paulo, ele parte das 200 e poucas embarcações de apoio construída no Brasil até os dias de hoje, o Luiz Paulo participou da primeira, o primeiro PSV feito no Brasil, construído no Estaleiro Promar, CBO Campos, que começou em 1998. Luiz Paulo, aquela parceria com o Alfredo, com o pessoal lá da PJMR, o Miro, o Jorge, o Rocha e o Paulo Haddad, Luiz Maurício, conta um pouco como é que nasceu esse primeiro barco. Conta um pouco para a gente, que você estava no Estaleiro Mauá lá, se eu não me engano, desde 1965, 6, participou de vários programas, até que você surgiu essa do primeiro PSV. Conta pra gente como é que surgiu e como é que nasceu. Conta pra gente um Ok. pouco. Gustavo, acho que seria interessante, em poucas palavras, só falar um pouquinho antes desse ter esse acontecimento aí Mas é dos claro, barcos claro. offshore. Eu já vinha de uma experiência de uns 30 anos trabalhando no estaleiro Mauá, fazendo navio cargueiros, ok? Nesse estaleiro foi também uma série grande de navios, mais de uns 60 navios aí que foram feitos lá, em que eu participei, principalmente trabalhando em projeto de praça de máquinas de navio, de convés e de acomodações. Ok? Certo. Bom, quando o estaleiro Mauá fechou, acabou as suas atividades, do dono antigo, que era Paulo Ferraz, e futuramente passou para outro dono e continuou com as atividades diferentes do que era antes. Um grupo que trabalhava no estaleiro Mauá, que era diretor do estaleiro Mauá, formou uma empresa de reparo que chamava-se Promar. Essa Promar, constituída de três elementos, três diretores antigos do estaleiro Mauá, Ariovaldo Rocha, Miro Arantes e Jorge Ferraz, formaram uma empresa e arrendaram um espaço dentro do estaleiro Mauá do outro dono para fazer reparos de navio, apenas reparos. Muito bem. Até que, um determinado momento, a CBO, que era a Companhia Brasileira de Offshore, tinha o engenheiro Alfredo Naslauski, que tomava conta de todos os projetos desse navio, começou a se interessar, após uma parada na construção naval no Brasil de uns 3 a 4 anos, sem ninguém receber contrato nenhum, viu que o mercado estaria voltado para a área de offshore.
Aí o Alfredo começou a entrar em contato com o Mirorante para que restabelecesse a construção naval através de navios offshore, que até então ninguém construía aqui no Brasil esses navios offshore. Aí começou as pesquisas aí de que navios a CBO queria, a própria CBO pesquisando. E verificou que, para iniciar, ela teria que modificar toda a sua frota, que era só barcos de apoio para alimentar a Petrobras, seria, então, fazer esses barcos de apoio que mais adequasse para eles. E eles viram que os navios tipo PSV eram os navios ideais que eles poderiam recomeçar a frota deles. O PSV, para quem está acompanhando a gente aqui, quer dizer Platform Supply Vessel, são as embarcações de apoio a plataformas marítimas, né, que levam lama, água doce, água salgada, containers e outras coisas, cimento, né, Luiz Paulo? Tudo com a plataforma. E o próprio óleo combustível, lama, todos os produtos necessários para operar a perfuração lá das plataformas, né, na Bacia de Campos, lá na região lá da... Tá. Então me diz uma coisa. Me diz uma coisa. O projeto que foi escolhido foi o Ulstein, né? Que hoje, depois virou Rolls-Royce, depois virou um monte de coisa, mas era o Ulstein UT755L. Eu lembro bem desse que a gente fez a vez do estaleiro Promar na sequência. Quando o Alfredo e você partiram para a Europa lá para verificar os estaleiros, para ter uma conversa mais detalhada com esses, porque pelo que eu imagino não era só a Ulster, né? Tinham outros projetistas também que estavam ali no processo de escolha, né? Preço que eles forneceriam e tal. Quando vocês foram para lá, já tinha meio que definido, ou vocês foram pré-escolher e pré-analisar três? Parece que a Dama participou. Fala um pouco dessa... A CBO tinha em mente ter um navio que pudesse carregar justamente esses produtos todos que você falou aí, que é lama, óleo combustível e água doce, enfim, vários produtos, alguns produtos químicos também. E nós fomos em busca de estaleiros que já tinham navios consagrados com essa característica. E, principalmente, nós sabíamos que a Damen, na Holanda, já havia feito esses navios e estava construindo esses navios para armadores lá da Europa, e que a Rolls-Royce, lá na Noruega, também era, ou na época, desculpa, não sei se na época a Rolls-Royce chamava estaleiro Ulstein, e depois passou para a Rolls-Royce, acho que foi. Bem nesse início era Ulstein. Isso. Não é isso? Acho que esse era o projeto UT, né? UT755. Mas os dois tinham vários já tipos de navios offshore. Então, dependendo da necessidade que a CBO via, nós fomos nos canteiros de obra deles, conhecer os navios que eles fabricavam, de que forma fabricavam, e os equipamentos da onde que eles adquiriam todos os equipamentos do navio. Nessa escolha, mais ou menos, que partia do armador, porque a construção no Brasil, também lá na Promar, seria bipartida, ou seja, metade das responsabilidades seriam da Promar e outra metade da responsabilidade seria da CBO. Então, nessa fase aí eu lembro bem, né? Era a CBO, ela escolheu o projeto e o projeto já viria com os equipamentos principais. A parte financeira do projeto também era dela e o estaleiro ficava com a cargo da mão de obra. Era isso?
Exato. Não, e toda a parte financeira da obra também era dela, né? É. Ela que. Então, com isso daí, quando nós chegamos na Usten, Estamos aí nos anos e 1998, né? Por aí. por aí, mais ou menos nessa época. A Usten, então, mostrou a variedade de barcos offshore que ela já tinha, projetos consagrados, e com uma vantagem de todo o projeto que ela vendia teria que ser acompanhado por um pacote de equipamentos. Então, os principais equipamentos do navio, tipo motor principal, motor auxiliar, guinchos, enfim, Que é tanques de B, que é cimento, C, que é E, vários console. equipamentos principais do barco offshore eram fornecidos por eles junto com o projeto. E assim houve esse namoro da CBO com a Usten, e voltando ao Brasil, foi mostrado para o parceiro Promar o que teria lá. Nós aqui na Promar já havíamos feito um orçamento para fabricar, nas condições do estaleiro que estava, para fabricar esses barcos, e, coincidentemente, fechou-se o preço do barco em cima do orçamento que a gente tinha feito, sem nunca ter feito o barco. Foi o primeiro êxito que eu e os engenheiros que estavam trabalhando na Promar para isso, que era o Rezende e o Luiz Felipe, o Filipão, nós montamos todo esse orçamento, e a diferença era problema de 50 mil, 50 mil dólares de diferença. Bom, E olha, agora enfim, deixa eu te interromper um pouco aqui. Então, eu entrei no estaleiro em 2000, né? Hoje, em 2020, já um pouco, quase 20 anos aí de experiência. Vou te dizer uma coisa: é muito difícil fazer um orçamento daquele e acertar bem próximo do que vocês fizeram, porque a tendência é o pessoal menosprezar esse tipo de embarcação, que ela é pequena, 67 metros, né? Tem 16 de boca, é pequeno, fala-se que é pequeno, né? Então, já vi muito estaleiro errar. Isso aí. é, É. qu- Deixa eu te perguntar uma quando coisa. nós, Deixa eu te perguntar uma quando coisa nós agora. Quando fizemos você esse voltou, orçamento, rapidinho, ô quando você Gustavo, voltou lá da Europa com o Alfredo, né? pois Já, então, já, já, você já tinha sentido que ele já estava não, não, mais, não, não, mais para ir em não, direção ao Munstein ou ainda que ia se decidir? quem iria decidir era a CBO, o Alfredo com a CBO, O ok? Alfredo. É. E, logicamente, quando nós viemos de lá, já viemos com um projeto preliminar do navio que eles estavam fazendo para outro armador lá, o que serviu para a gente consolidar o nosso orçamento, ok? Então, Tá. nós não fizemos um orçamento do imaginado. Tínhamos coisas concretas e tínhamos o pacote deles com o projeto, formava já quase que uns 50% do orçamento. Então, era mais buscar os outros 50% aí de custo do navio. Ok? Perguntinha, posso fazer uma pergunta? Ah, A quantidade de horas, a quantidade de HH, teve cola lá do norueguês? Ele falou 150 mil, 200 mil, falou alguma coisa assim ou não? porque ele não falou, não. Não falou pelo seguinte, que você conhecia a Ulster, ou a Rojosa atualmente. E eles não faziam tudo, eles fazem um casco de um lado, né, num Ah, é estaleiro, verdade. É. monta o equipamento de outro. Então, o HH que eles tinham consolidado, não tinha. Era uma ideia que eles tinham que passavam para nós, não era nada consolidado. Então, mais uma prova aí da Pelo modo capacidade aí de deles vocês, né? trabalhar. É. E nós iríamos fazer tudo.
Então, era uma montagem de mão de obra um pouco diferente, mas, coincidentemente, deu muito próximo. Não que o resultado tenha dado próximo, porque acabamos, no primeiro navio, gastando mais HH do que o previsto dentro do orçamento. Isso devido o estaleiro não estar preparado. O que nós arrendou, o que a Promar arrendou, não estava 100% preparado para iniciar uma construção. No passado tinha sido de construção, mas o mato já tinha pego bastante área do estaleiro. Então, teve o estaleiro todo. Para voltar um pouco na história, tinha um grupo lá que estava fazendo reparo, né? A PJMR, que estava fazendo reparo no estaleiro Mauá, e aí, para fazer a construção, arrendou-se o estaleiro, o antigo estaleiro McLaren, né? Que ficava ali na Ilha da Conceição, virou o estaleiro. Inicialmente, a ideia era fazer a construção ainda na área arrendada do estaleiro Mauá, ou seja, usar o dique seco para fazer os navios. E a nossa idealizamos toda a construção utilizando o dique seco, fazendo os 2 barcos simultaneamente, já que a CBO iria contratar 2 barcos para serem construídos. Mas, no decorrer do assina contrato, demora a assinar contrato, BNDES parada há 4 anos de financiar, custou acreditar que um novo grupo iria construir, demorou a sair o financiamento. Até a hora que saiu o financiamento, decidiu-se não mais fazer no estaleiro Mauá, na área reservada. A Promar saiu toda de lá e montou dentro do estaleiro antigo da McLaren, reformulando tudo que precisava reformar lá no estaleiro. É porque no final não foi só fazer o primeiro PSV, a primeira embarcação de apoio no Brasil, foi também reativar todo esse esquema, né, de financiamento do FMM, via BNDES, o Banco do Brasil. Demorou um pouco isso. Por aqui. Parece que o BNDES não acreditava, porque já vinha do segundo plano naval, com muitas falhas nas entregas, nos pagamentos, nos realinhamentos, etc. Tal. Então, o BNDES estava muito arredio ao novo financiamento, a um grupo novo, a um estaleiro novo que precisava ainda fazer obras e etc. Mas, quando ele sentiu a seriedade do grupo, pela força da CBO e o grupo montado lá pelos diretores da Promar, o financiamento finalmente saiu. Por isso que demorou um pouco. Mas serviu para ter um tempo do reparo dentro do estaleiro ser realizado também, entendeu? Certo. Aí saiu o primeiro navio da CBO e com muita dificuldade para fazer, por quê? Todo o estaleiro, toda a construção parada uns 4 ou 5 anos, a mão de obra vai saindo do estaleiro, vai se misturando no mercado, em outras atividades, e na hora que você quer montar um time para começar a construir de novo um navio, você não encontra 20% do pessoal que já tinha trabalhado, voltou. Mas 80% do pessoal estava em outro mercado, em outra atividade, sem querer voltar para o estaleiro para trabalhar em construção naval. Isso foi uma grande dificuldade, montar a mão de obra. No que foi feito todo o time da mão de obra para trabalhar, tivemos que fazer várias palestras de mostrar para muitos o que era um navio, o que era uma proa, o que era uma parte de ré, um bordo, um boré,
Eles não sabiam nada, não tinham noção. Podia ser um bom serralheiro, podia ser um bom maçariqueiro, poderia ser um bom de tudo, mas não sabia o que era soldar uma viga de navio, fazer um gigante, enfim, não conhecia o que era construção naval. Isso foi Eu a lembro que primeira tinha até uma dificuldade. escolinha lá dentro do estaleiro, né? Formamos uma escolinha e isso acarretou num aumento da mão de obra estimada do navio. Ficou muito mais alto pela falta de prática dos profissionais que trabalhavam. Isso já foi melhorando no segundo navio, terceiro navio, etc. Tal, que o estaleiro fez. Então, aí esse navio, se eu não me engano, o primeiro, né, o CBO Campos, deve ter sido, a construção dele deve ter iniciado em 99, porque foi um pouco antes do ano 2000, porque eu lembro que dia 3 de janeiro de 2000 foi quando eu comecei no Estaleiro Promar. Meu primeiro emprego lá como engenheiro, cheguei lá, engenheiro mecânico, não sabia nem que era bomborda e boreste. Para minha sorte, tinha uns caras igual você, né, 60 anos lá, anos de Eu já sabia. experiência para ensinar, muita paciência, né, para ensinar para os garotos que estavam chegando, né? Porque eu tive a chance também de pegar alguém para fazer isso comigo, Gustavo. Eu não sou engenheiro naval, sou engenheiro mecânico. E estava dentro de uma engenharia naval. E eu tive quem também sentasse comigo e me desse o beabá da construção naval para poder seguir em frente. Era Ó, um japonês. vou fazer uma pergunta aqui fora do script, já que a gente tocou nesse assunto. Tem uma teoria que diz que é mais fácil o engenheiro mecânico aprender as nuances da engenharia naval do que o engenheiro naval aprender as nuances da engenharia mecânica. Só vou perguntar se Eu você só, concorda ou não concorda. Embora eu concorde com isso, mas eu falei para muitos deles que tomava cascudo deles todos, que eles não aceitavam, não. Eles não aceitavam, né? Era uma brincadeira que a gente fazia, mas. Tem, Exatamente. tem aquela história também que para engenheiro naval, né, tolerância de. Engenheiro naval não fala em milímetro, né, só fala em centímetro, também não tem uma história dessa? Não, a tolerância métrica que você está falando, A tolerância para engenheiro naval é 500 milímetros, é isso? o problema também que se deu era que a tolerância que eles queriam era milimétrica e os nossos encarregados era de palmo ou 2 palmos. Então, isso daí, o casamento de um bloco com outro, às vezes tinha que fazer muito, muito corte para poder casar um bloco com o outro. E foi no primeiro navio que aconteceu. Cada tolerância de palmo contra milímetro. Mas é isso, rapaz. Você falou aí, esse navio acabou sendo entregue e no dia 15 de agosto do ano 2000, o primeiro navio que nós fizemos, que foi então esse CBO Campos. A CBO entendia fazer só 2 navios, tanto é que o contrato foi de 2 navios, foi o CBO Campos e o CBO Rio. Mas no meio do CBO Rio, ela já se interessou em fazer um terceiro navio. Aí foi um contrato adicional que foi feito com o BNDES para fazer o CBO Vitória, que saiu ligeiramente, já tinha mais alterações em relação aos 2 primeiros, que a CBO pediu. Entendi. Ok? Com isso, Sabe que nesse entre-meio aí foi quando eu me mudei para a Noruega, né? Quando estava entregando o campus de janeiro de 2002, foi quando foi eu quando, saí da comercial. Fui convidado a juntar-me aos noruegueses, que a Noruega já tinha entrado com a Aker já em 2001. e quem foi contigo para a Noruega? Pois é, eu tive o prazer, né, de viajar contigo. Não sei se vai ver essa entrevista. E nosso amigo Paulo Haddad. Stefan Jakskutskavs, aquele polonês, gente finíssima, e Paulo Haddad. Paulo E Haddad, você chegou com tua trouxa para ficar lá, para dormir lá no meio daquela neve toda que nós chegamos.
Pô, a gente saiu, tava 40 graus no Rio de Janeiro em janeiro, chegamos na Noruega, aquele frio, primeira vez que eu botei o pé na neve, desci de tênis do avião naquele aeroporto de Alessund, aberto, já botei É. o... Uf, já quase deslizei, Tinha que atravessar a pista, aquele vento na cara, eu falei, caralho, eu achei que o inverno era quente. O tinha que inverno atravessar a pista a pé. É, dentro daquela neve toda lá. Pô, E aí? Aí começou, teve um lance aí que evoluiu o Promar. Como ele fazia ainda reparos, apareceu um navio da Tidewater, lá dos Estados Unidos, que estava afretado na bacia de Campos, pegou fogo no passadiço dessa embarcação e chamou a Promar para fazer os devidos reparos lá, junto com a seguradora, aquela história toda. E nisso, eu e o Luiz Filipão fomos chamados para fazer uma avaliação do que queimou naquele passadiço, do que estragou, o que tinha que fazer de reparo naquele navio para ele voltar a navegar. E nessa obra de fazer esse reparo que acabou sendo feito, a Tidewater, sei lá, gostou do Promar, se interessou lá através do Miro e do Paulo Haddad, aquela história toda, de construir um navio novo do Promar. Seria o quarto navio do Promar a ser construído. E lá fomos nós, eu, a Luísio Pessoa, que era do comercial, e Paulo Haddad, saudoso Luiz que Pessoa. era o diretor comercial da época. Fomos lá para Nova Orleans, nos Estados Unidos, ter reunião com a Tidewater para saber que navio novo que ela queria, com que características, etc. Tal. E voltamos para o Brasil para, junto com a Rolls-Royce, com a Houston ou Rolls-Royce na época, não sei direito, a ter o projeto do navio da Tidewater que ela queria. Então, essa época aí já era do Grupo A, que né, já tinha performance bond, garantias, e aí né, propiciou-se na logo esses dois com a Tidewater, depois vieram dois, Exatamente. depois veio com a Edson Oeste, aí depois não parou. Era uma junção de hacker com que fazia os hélices. Não era Elistone, não. Como é que era o nome da firma que fazia os hélices lá na Noruega? Cameva. Caminhava. Cameva. A Cameva com a hacker também se juntaram numa época aí que. Mas o mais era hacker, que futuramente virou Rolls-Royce e foi em frente. Né? Então, na história do estaleiro Promar, eu saí da empresa, acho que estava no Promar 23. Tu ficou lá até o 30 e... É, 30 e quantos? eu fiquei lá até fechar a porta da Promar. Foi quando isso? Caramba, eu tenho a noção. Acho que foi um pouco antes da entrega dos gazeiros, né? Já tá ainda os gazeiros, já era 2007, sei lá, É, por aí. foi Mas deixa eu te 1900. contar uma história agora, aproveitar para contar a minha, que eu acho que você não sabe. Aí tava lá eu, saí da Aker, né? Fui trabalhar na Rolls Royce, e aí, na parte comercial, aí tinha o México, estava lançando um programa similar ao que foi lançado no Brasil para começar a construção de PSV, embarcação de apoio. E aí lançou uma especificação daquela que eles desejariam, né, ter, do edital. Aí bateu lá na Rolls Royce da Noruega, sabe como é que é lá? O pessoal olhou e falou assim: não, não vou modificar nada, não tem gente para modificar. Tem esse projeto aqui, ó. E aí, pô, formou-se um time lá da Rolls Royce para ir visitar o México. Pô, o México estava em. Eu tive. Para aprovação dessa viagem em termos de segurança, teve que ir lá É, revolução direta. Inglaterra para ver qual era o meu trajeto, se a gente poderia viajar ou não, quais eram as cidades. A gente ia passar na cidade Del Carmen, na Pemex, que é a Petrobras mexicana. Aí fui lá, acabou que dois noruegueses
da parte de projeto, o Atlegaço lá e o outro desistiram, aí fui lá eu sozinho com um cara americano que era responsável para o México. E aí eu vendi essa mesma história lá para os caras. Olha, no Brasil começou assim, era um estaleiro que não tinha experiência, então qual era a vantagem? Um pacote Rolls-Royce, que era um pacote formado de equipamentos já consagrados, interligados, interfaceados, e que isso ajudou. E eu estava lá no primeiro estaleiro, que foi o navio da CBO, não sei o que, não sei o que. Então eu contava essa história, os caras paravam para ouvir lá tudo, que já estava construindo ATS no Brasil, mas como é que era o sistema de financiamento, eu explicava como era FMM, BNDES, que eles tinham a vontade de fazer, mas não tinham um mecanismo para financiar, né? Então acabou que não foi para frente, e aí eles abriram também para poder ser construído na China, e acabou que o sonho mexicano não teve o mesmo sucesso que o sonho brasileiro, mas eu usei essa experiência aí que você bem contou. Exatamente. E agora vou te lançar uma perguntinha aqui boa agora, que eu tenho para você. Desses projetos todos que você participou no Promar, qual foi o que te deu mais recompensa? Qual foi o mais recompensador de todos esses que você trabalhou lá, os 30 e tantos? é, é gozado. Poderia ser um projeto em que eu participasse do começo até o fim. Mas esse primeiro navio PSV da CBO teve um, algo diferente dos demais navios que eu trabalhei. O que foi? Era o bipartido de CBO com Promar. A CBO era responsável por uma parte, e entrou um terceiro, que foi a Progemar. A Progemar era o único escritório de projeto naval que ainda tinha aqui no Rio de Janeiro disponível. E nós recebemos o projeto básico da Rolls-Royce, ou da Wusten na época, e foi entregue à Progemar a desenvolver o projeto de construção desse navio. E eu era o responsável em coordenar as informações da Wusten, dos equipamentos que nós aprovávamos, para passar para a Progemar poder desenvolver todo esse projeto de construção. Então, ela fez o projeto de construção e nós compramos todos os equipamentos, nós que aprovamos os equipamentos, a CBO que comprava os equipamentos, e eu ia com a CBO a todo momento lá para a Alemanha, que foi para poder aprovar todos os equipamentos desses navios, entendeu? Entendi. Aí marcou porque eu saí de uns 100 navios, ou 150 navios, que eu tinha participado no estaleiro Mauá antigo, só em embarcações de mercantes, de transporte de carga. E, de repente, eu estou envolvido num projeto de embarcações offshore, totalmente diferente. Os dois De totalmente. alta tecnologia também, né? Tem DP, Tecnologia era de exatamente vindo de uma tecnologia norueguesa, que era totalmente diferente, como eles dividiam o navio em blocos, como eles faziam tudo. A sequência de montagem dos equipamentos, dos blocos, dos acessórios em geral, era tudo diferente. E os desenhos deles eram próprios para essa sequência deles, e não da sequência que nós tínhamos já acostumado a ser aqui no Brasil. Então, isso daí foi a minha função, não foi de fazer o projeto, foi de coordenar essa Progemar com
os desenhos da Rolls Royce. Então foi um troço muito... Eu vivia mais na Progemar do que na própria Promar. Mas, graças a Deus, nosso amigo Tomasi, diretor da Progemar, graças a Deus, ele com a equipe dele conseguiram fazer todas essas adaptações aí. Tem um detalhe que também marcou. É engraçado que às vezes as pessoas vão falando as coisas, né? As experiências vão acontecendo, e determinadas frases e acontecimentos eles ficam na sua cabeça. E tem uma que ficou da minha cabeça, que é o seguinte: você falava bastante que cada hora, quando se discutia o padrão norueguês se entregar o desenho e o padrão japonês com todos os detalhes possíveis, que era o que o brasileiro, né, o estaleiro brasileiro estava acostumado a receber, com todos aqueles detalhes, você sempre falava para mim, Gustavo, cada hora que se gasta no desenho, salva-se 8 horas na produção. Certo? Era 1 para 8. Quanto mais detalhes você desse para a produção, mais fácil seria ele concluir aquela obra. Né? E tinha esse padrão aí de 1 para 8. Eu não sei se realmente era 1 para 8. Às vezes eu achava que era até 1 para 20. Mas esse daí foi o grande problema desse primeiro navio. Que quando a Ursen começou a mandar os desenhos que para ela era suficiente para o empreiteiro fazer aquela obra, para nós, se nós não detalhássemos até que solda teria que dar naqueles cantos ou não, a produção parava, porque não sabia e ia perguntar o projeto. Então, os detalhes construtivos que tinha nos desenhos da USP eram muito fracos para nosso pessoal, principalmente sem experiência, que o primeiro navio o pessoal não tinha experiência de nada. Isso foi uma grande coisa. Aí essa relação de 1 para 8, nós tínhamos que fazer muito mais detalhes para poder chegar a uma relação de 1 para 10, 1 para 12, aí, e até atingir esse 1 para 8 nos outros navios. É verdade. Mas foi isso. Então, e aí, pô, você foi 200 mil vezes para a Noruega, né? Sei lá. Com isso aí, a Noruega, exatamente. Então, a gente já fazia parte do grupo e tal. Agora, a pergunta para você é o seguinte: fala a coisa que mais te chamou a atenção quando você entrava no estaleiro norueguês, você via eles construindo, o que te chamava a atenção lá? O que você falava, caramba, não acredito que ela faz assim? Ô Gustavo, a gente estava trabalhando aqui no Brasil com uma mão de obra praticamente desqualificada. E estávamos ensinando, qualificando, etc. E tal. A mania aqui no estaleiro é de um oficial ter sempre um ajudante do seu lado. Então, qualquer trabalho eram 2 pessoas para trabalhar. Isso você juntava em várias frentes de trabalho dentro de um barco pequeno, que era o PSV, era um batendo cabeça com o outro a bordo do navio. Era muito ruim. E quando eu cheguei na Noruega pela primeira vez, que via que o responsável por uma obra era ele e ele sozinho, ele que pegava sua máquina portátil de solda e todo equipado com os EPIs dele todo, ia para bordo, para o lugar dele e fazia aquilo tudo sem ter ajudante, sem ter coisa nenhuma, ele fazia e, mais importante, o material dele que ele levava para fazer ficava naquele local de um dia para o outro. Ele não precisava ficar trazendo e levando. Retornar ao jamais, né? Prestar conta, né? Jamais ele pensava que aquilo ia assumir, algum colega dele de trabalho ia assumir. Almoxerifado, equipamentos pequenos de uso corriqueiro, válvulas até 1 polegada, pregos, parafusos, porcas, enfim, uma porção
de materiais e estavam no almoxerifado, nas suas devidas caçambas, em que quem necessitava para fazer lá o navio pegava e ia para bordo e fazia. Não tinha requisição, não tinha isso, não tinha aquilo. Tínhamos, sim, alguém que verificava o volume de cada caçamba Tá e cheio ou não fazia tá a cheio? reposição. Hã? Tá cheio ou não tá cheio? E a pessoa ia com a maquininha lá, pede mais Maquininha, 10, via mais o 300. E volume consumido e fazia a reposição. Então, isso tudo acelerava a construção do navio e a mão de obra diminuía para Juchu. Enquanto aqui um batia a cabeça no outro por ser casalzinho e cheio de requisição de almoxerifado e pega e leva 3 dias para receber o material, lá cada um sabia o que tinha que pegar. Isso em materiais de consumíveis, né? consumo. De consumo. Equipamentos já era diferente, já tinha. Uhum. Você Mas sabe era que realmente era a até pouco diferença da tempo era a natureza. mesma coisa, né? Até pouco tempo era a mesma coisa. Lá no bairro de Promar, em Recife, o Ian lá, que era o diretor-geral, ele sempre falava, Gustavo, o almoxarifado de vocês parece uma prisão, uma polícia. É tão difícil tirar alguma coisa lá de dentro. E às vezes né? Tem que ter uma requisição, 3 assinaturas, às vezes demora mais tempo para pegar a peça do que para instalar a bordo. Demora mais horas para. É isso mesmo. É um pouco meio cultural. Os noruegueses, quando chegaram aqui, foi a grande diferença que eles sentiram era nisso. Era na demora de receber material, na demora de receber equipamento, porque desde que tinha o tal do GPC, Grupo de Programação e Controle. Então, cada programação de fazer um serviço a bordo ou na oficina tinha que ser requisitado o material, tinha que ser entregue à pessoa que ia fazer aquilo, e isso daí já demorava. Não, nem sempre. Aquele material que tinha que estar naquela época tinha no almoxerifado. Aí era outro atraso, fazia o serviço, entrava em outro serviço para depois voltar no serviço anterior para concluir. Isso tudo era um atraso de mão de obra. E E foi aí, evoluindo aí com o tempo, chegava, viu? né, uma coisa engraçada, chegava na hora do almoço, né? Tinha aquele. Era um pãozinho que eles botavam um hambúrguer em cima, né, botavam um salmão com um ovozinho, um negócio. Aí você comia aquele negócio, aí eles falavam para mim, pô, Gustavo, assim que os caras almoçam? Eu falo, Luiz Paulo, almoça assim quando tem visita, porque quando não tem é pior. Tinha uma saladinha de milho, uma salada de milho lá que você, com tomate. Eu comia muito disso lá. O meu primeiro dia no estaleiro deu 11h30, né, para começar a hora do almoço, 11h30. O cara falou assim, ei, Gustavo, tá na hora do almoço, vem almoçar. Você trouxe comida? Falei, pô, ninguém me mandou trazer comida não, pô. Luiz Paulo não me deu essa dica. Aí, agora, quem vai dar um pedaço de pão pro Gustavo? Aí os caras mandaram comprar um hambúrguer para mim, foi minha sorte esse dia. Aí no mesmo dia o cara pergunta para mim assim, Gustavo, vai querer jantar no estaleiro? Eu falei, pô, tô sozinho, né, em casa, né? Não vou ter que cozinhar, pô. Lógico, levo para casa, né? Quando deu 3h30, cara, Gustavo vai fechar a cantina, vai pegar seu jantar. Falei, pô, tá de sacanagem, né? Aí nunca mais comi jantar lá, cara. E o que era o jantar? Pô, era uma salsicha lá com um pedaço de batata. Coisa engraçada. Vem cá, Mas mais você se de. adaptou. Você se adaptou ao norueguês. Pô, fiquei 10 anos lá, né? Aprendi bastante coisa. O norueguês ele tem bastante vantagem. Eu gosto do jeito de trabalhar deles, que é direto. Não tem muita briga de departamento, briga de ego, briga de. Esse lado é muito bacana. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você que já esteve no Japão também, né? Aí foi, não sei qual é a época, 70, 80, 90. Aí foi na época do estaleiro Mauá, na construção de navios de carga, né? Cargueiros, em que
surgiu o segundo plano naval, onde, de uma vez só, o estaleiro Mauá, no caso, recebeu 23 encomendas de navios, e todos os estaleiros aí, Escavagema, o Caneco e lá do Alfredo lá, todo mundo recebeu assim 10, 15 navios ao mesmo tempo. E dos 24 navios recebidos lá do estaleiro, eram dois tipos de cargueiros, que era chamada SD-15 e SD-14, que era um navio que a Inglaterra desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. Esses navios aí saíam lá que nem um atrás do outro. Era uma construção um atrás do outro, na época ainda de navio rebitado. E esse navio daí marcou muito a Inglaterra e era um navio simples de fazer que o Brasil resolveu fazer. Os armadores também estavam querendo. Então fomos nós lá para... Quando assinaram esse contrato de 24 navios, o que aconteceu? Os navios eram lançados com pouco equipamento dentro, quase acabamento avançado quase nenhum, e iam se amontoando no cais de acabamento lá do estaleiro Mauá. De repente, você estava com uns 7, 8 navios, um colado no outro, lá amarrado um no outro, e nada de entregar o navio. E ainda tinha muito navio para lançar. Aí o pessoal lá, a diretoria, chamou a Hitachi Zosen, do Japão, que tinha os estaleiros lá, que já estavam adotando o tal do acabamento avançado. E na época, então, era a revolução da construção, era você construir módulos na oficina, como se eles estivessem dentro do navio, um ligado ao outro, sem estar soldado. Então, principalmente em praça de máquina, então você tinha aqueles vários módulos feitos de cantoneiras, com equipamentos, tubulações, painéis elétricos, fiação, tudo em vários módulos daqueles que eram verdadeiros cubos de cantoneiras. Pois bem, então fomos para lá, para o Japão ensinar como é que eles faziam lá nos navios deles, para a gente adotar isso nos navios que ainda faltavam construir. E passamos lá, foi um grupo aí de umas 20, 30 pessoas para o Japão, lá para Inoshima. E não Hiroshima, Inoshima. E o estaleiro era Hitachi Zosen de Inoshima. E lá, os japoneses aí nos passaram todo o bizu de como construir o navio com esse acabamento avançado, fazendo esses módulos todos. Eu vim antes para o Brasil para começar a modificar a organização do projeto, que aquilo modificaria todo o projeto de praça de máquina que nós tínhamos, deslocar alguns equipamentos, né, para poder fazer esses módulos para os próximos navios já serem construídos com esse acabamento avançado. E assim foi feito, Gustavo. Passamos lá, teve grupo lá que ficou um ano lá no Japão, outros 15 dias, que nem eu, e foi feito. E os japoneses vieram em massa cá para o Brasil. Veio um que virou diretor de produção, na época, e vários engenheiros de produção que atuavam junto com a produção, falando aquele japonês lá para o peão, todo mundo passou a se entender, e foi um avanço tecnológico muito grande na época,
e uma Revolução. rapidez de limpar o cais dos navios que, embora não tinham recebido o acabamento avançado, não estavam preparados para isso, mas fizemos também uma adaptação do acabamento avançado aos navios já lançados com o acabamento tradicional. Eu sei que em pouco tempo conseguimos limpar o cais e praticamente sempre tinha só dois navios em acabamento, dois ou três navios em acabamento até terminar o plano naval, dos 24 navios. Que tinha graneleiros também no meio, para fazer uma complicaçãozinha, tinha graneleiros que gozavam. Esse graneleiro, o convencional do graneleiro é você ter uns tanques elevados dentro dos porões e receber o granel e o material líquido ou sólido dentro dos tanques. E assim foi feito. Era muito simples. O navio tinha pau de carga, coisa que hoje em dia não existe mais, para poder tirar a carga de dentro dos porões. E foi a evolução, os anos foram passando e os armadores foram pedindo modificações nesses navios aparentemente simples. Ou seja, esses graneleiros passaram a ter estudos de carregar contêiner dentro dos porões e no convés. As tampas de escotilhas tinham que ser reforçadas, tínhamos que botar guias dentro dos tanques. Então, isso tudo foi uma evolução dentro do segundo plano naval, porque o mercado estava exigindo já o transporte de contêiner, coisa que no começo do segundo plano naval ninguém falava em contêiner ainda aqui no Brasil. Então, isso foi Nossa, uma evolução. É. Hoje, e no final, não se construía mais graneleiros, podendo carregar água. Já eram navios porta-contêiner. Já fazia com cell guide dentro dos porões para colocar os contêineres e no convés todo em cima das tampas de escotilha, em cima do convés principal e a ré da superestrutura. A superestrutura veio mais para a linha para a seção mestre, mais perto da seção mestre, para poder carregar também a ré. Enfim, teve as modificações para virar os navios conteneiros, né? que demais. Evolução. Deixa eu te contar uma. Cheguei aqui, né, na empresa, tem um dos navios da frota, chama Mediterrânea. Foi construído em 89, né? Aí tô lá a bordo com os caras para gente buscar documentação para fazer umas mudanças, né, instalar um novo purificador e tal. Os desenhos eram mimeografados, ou então desenhado à mão, em 89. Desenho da entrega. Então, e esses planos não tinham. Eles têm cópia em PDF, mas os caras não têm desenho, tem que contratar para fazer AutoCAD, para botar lá e tudo. E você, eu acredito que trabalhou nessa época. E depois tu pegou a parte do 3D, né? Tudo ali já, tubulação, estrutura já ali para ver se tem interferência ou não. A pergunta, qual era a época mais fácil de trabalhar, hein? 3D. Mas, Gustavo, eu peguei Mesmo, lá no estaleiro mesmo com toda Mauá. aquela tecnologia maluca lá que tu tinha que se adaptar, mesmo com tudo isso? Não. Olha só, a minha época de estaleiro Mauá, os 29 anos de estaleiro Mauá, era papel vegetal, era tecnígrafo, era, como é que se diz, prancheta com tecnígrafo, e vamos nós desenhando o navio todo a nanquim ou a lápis, nanquim mais grosso, nanquim mais fino, linhas, enfim, tudo aquilo foi feito lá. Passando para o outro lado, existe uma passagem que eu tenho que é muito interessante, Gustavo. Todas as contas que a gente fazia, o projeto fazia, era aquela máquina Facite que você rodava, botava dois
mais 2, rodava, aí tinha um rolo de papel, saiu escrito lá 2 mais 2 é igual a 4. Então, só tinha um desse dentro do projeto, então fazia fila em cima da máquina para todo mundo calcular lá a quantidade de aço, o peso de aço, aquela história toda daí. Você vê? Aí, um belo dia, apareceu uma turma lá no estaleiro vendendo a tal da máquina de calcular portátil, essa que ele bota pilha e papapá. E aquilo, o estaleiro desconfiado daquilo, comprou uma marca Anitta, eu me lembro até hoje. E a Anitta, então, outra fila em cima da Anitta para fazer a conta, todo mundo fazia 2 vezes a conta para ver se dava o mesmo resultado, desacreditando naquele fenômeno que estava ali, rapaz. E o troço evoluiu para todo mundo ter essa calculadora. Você vê como é que é. E aí, como é que você disse? Saímos da prancheta depois do Tecnicro, com todos esses instrumentos, partimos para uma outra fase, Gustavo, do fax. Entrou o fax. Você receber os desenhos do fabricante através de fax, coisa que você tinha que mandar o fabricante o pedido, aquilo vinha pelo correio, levava uns 5, 10 dias para chegar na tua mão o desenho. Já tinha o tal do fax, que o cara lá mandava naquela papel termofax o desenho que você queria, a coisa que você queria, os detalhes que você queria. E só, logicamente, uma máquina de fax para o estaleiro todo, para o projeto todo. E até que o troço vamos evoluir aí para o Depois veio computador. computador, aí depois veio AutoCAD, depois veio Vamos 3D. computador, para receber todas essas coisas para o computador online. Aí nós passamos a mandar os desenhos pelo computador e receber as aprovações pelo computador. Não só para os armadores, como para a sociedade classificadora, enfim, para todo mundo. Aí só usando o computador para isso, para servir de meio de transporte, de mercadoria. Até que depois foi evoluindo e veio entrando os programas de construção naval, Que o demais. AutoCAD, com todos os seus programas, de cada um evoluindo. Hoje tem vários programas aí de AutoCAD aí. Ninguém mais pensa em fazer um desenho num técnico. Então, cara, agora a Isso é a impressão que eu evolução tenho, a impressão que eu tenho é que a, a evolu, é, a a evolução tecnologia do a desenhista. tecnologia está evoluindo assim exponencialmente, né? A impressão que eu tenho, cada ano está cada vez, né, mais rápido. Então, Eu sei. você viveu 50 anos aí na indústria naval, tu viu lá do papel, o nanquim até o 3D. Eu acho que em 50, eu já tenho 20 anos, daqui 30 anos, pô, sabe-se lá o que vai ter disponível. Eu acho. A gente, o que tu pode falar aí para ajudar a gente a ir se adaptando a essa nova tecnologia? Como é que é? Qual é o mindset que tem que ter? Que de Eu dica acho que daqui a para a 10 gente? anos, ô Gustavo, eu acho que daqui a 10 anos, o armador vai dizer o seguinte: eu quero um navio para o capitão João, que ele vai querer carregar isso, isso e isso. Ele quer um navio que não seja maior do que 200 metros. Né? No dia seguinte sai o navio aí para o capitão João, e com tudo para fabricar. A evolução é isso. Cada vez eu vejo, poxa, hoje nesses programas aí que de CAD, de AutoCAD, pô, praticamente o mais esperto, pena, e essa é outra pena, viu, Gustavo? Hoje saiu todo mundo da construção naval. Os famosos projetistas, desenhistas, que são os bons operadores do computador,
nesses sistemas todos aí de coisa. Mas eles chegam, hoje você vai convocar esses desenhistas, esses projetistas para vir trabalhar no navio, eles não sabem nem o que é ré, o que é vante, o que é bombosa, o que é boré. Eles sabem mexer na máquina, mas não conhecem o navio. Então, para adequar a tecnologia dele à construção do navio, sempre foi uma necessidade de meses aí de conhecimento, de levar a bordo, fazer aquilo. E isso vai acontecer de novo na retomada da construção naval, com certeza. E também imagino, deve ter aquele esquema, né? Tem coisa, tem evolução que você fala, pô, isso aqui acho que dá para aprender, né? E tem coisa que você fala, pô, não tem jeito, não entra na minha cabeça. Então chama um garoto mais novo, aí tu faz aquela parceria, é isso? É uma solução? Para o Gustavo aí daqui 20 anos. Fala aí para o Gustavo daqui 20 anos. Pô. Eu não escutei direito. A dica para o Gustavo daqui 20 anos, quando tiver um troço louco aí que eles inventarem, que eu coçar a cabeça e falar assim, eita, aí chama o garotão mais novo, é isso? Chama o de 20 anos? Você vai lembrar de uma coisa da Noruega. Aqui os engenheiros eram supervisores dos desenhistas e projetistas. Eles viam o que está fazendo, informavam o que tinha que ser feito. Lá na Noruega, quando você chegou, os engenheiros, a maioria era engenheiro trabalhando no computador, fazendo os desenhos. A mão de obra era outra de lá, em relação aqui. Era o engenheiro trabalhando lá, ele procurava se evoluir para ser chefe daquela seção. Mas não tinha essa mão de obra de desenhista projetista, que nós aqui temos esse vício de ter, entendeu? Entendi. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas é difícil ter uma equipe de engenheiros para fazer um projeto aí. É difícil se juntar uns 20 engenheiros para sentar no computador e desenvolver um projeto com detalhes de construção. Sempre vai ter o projetista e o desenhista aí. Acho eu, não sei. Porque. Não, faz sentido para mim. Mas vamos. Só Deus sabe, né? Como dizem. E agora? Se o Luiz Paulo de hoje, de 2020, pudesse dar uma dica para aquele Luiz Paulo lá de 1964, entrando no estaleiro Mauá, qual era a dica que ele daria? Para quem chega ou para quem está? Se você pudesse falar com você em 1964, o que tu falaria para você mesmo? Hoje eu já me sinto obsoleto em certas coisas em execução de projeto, certo? Porque a evolução foi grande. Hoje em dia, esses programas todos de projeto, não só... Hoje eu teria o conhecimento do navio, mas talvez eu não tenha a destreza de desenvolver dentro do programa de AutoCAD, fazer todo, né, o projeto. Uhum. Essa é a minha dificuldade. Mas acho eu que em pouco tempo esse troço daí também entra na minha veia. É só precisar. Não é... Eu tenho um lado, não tenho 100% do outro lado. Conheço o que tem que ser feito do outro lado, mas nunca precisei trabalhar no AutoCAD para fazer, porque eu sempre fui um administrador de projeto, né? Fui sempre gerente do projeto, precisando participar de reuniões, participar de escolhas de material, disso, daquilo, enfim, não sentava na mesa para fazer o projeto, e sim para administrar o projeto. Mas gostaria de evoluir, se precisar evoluir para fazer. Acho que não vai ser difícil. Você vinha trabalhando, né, no projeto das corvetas, né? Primeiro teve aquela interação com a Fincantieri, desenvolvimento do projeto básico ali junto com a Marinha, depois no final você estava ali junto com a BAE Systems, né?
analisando também, fazendo um pacote ali. Esse daí, Tava nativa, né? esse daí eu já estava fora da construção naval, porque o, como é que se diz? O Promar já tinha fechado, não tinha mais Promar, e o Biro Arantes, nosso amigo e diretor, formou uma equipe Para entrar na concorrência, depois para teve a trabalhar, concorrência com. trabalhar nessas corvetas. E fez uma parceria, já que lá, o Promar, lá em Recife, já estava em negociações a Ficantieri adquirir todo o grupo de offshore da Promar e lá da Noruega. Aí começou-se a trabalhar em cima dessas corvetas. A Ficantieri, o Miro ofereceu o canteiro de obra para poder fazer os navios e a Ficantieri, então, a desenvolver o projeto para entrar na concorrência da Marinha. E nisso daí eu fui o escolhido para ficar junto com a Ficantieri, os italianos, de participar de várias reuniões no Arsenal, não no Arsenal de Marinha, lá no grupo de engenharia lá da Marinha, e fizemos várias reuniões. A Ficantieri mandava vir vários técnicos, engenheiros de equipamentos, de sistema, para mostrar como era o deles, mas muitos deles a Marinha tinha desenvolvido também o sistema e queria que fosse o da Marinha. Enfim, teve toda essa combinação e preparamos, então, tiramos todas as dúvidas e a Ficantieri, então, depois, sozinha, tomou conta lá do estaleiro de Recife. Aí eu me desgrudei do projeto e ficou lá a Ficantieri, lá com o pessoal de Recife. Uhum. Aí aqui, o Miro não contente, falei, não, nós vamos ter que participar dessa concorrência. Que A era a única concorrência coisa que foi estava adiante. acontecendo de indústria naval no Brasil, né? Não estava acontecendo mais Aí nada, né? Miro se filiou ou se juntou com o estaleiro inglês, a BAE, B-A-E. É, BAE ou BAE? BAE, deve ser BAE. BAE, isso aí, conheço. BAE. E esse estaleiro lá, tinham vários estaleiros e um deles era só de navios militares. Então, foi entregue a eles a especificação de construção, que tinha nada mais, nada menos do que umas 2.500 folhas, que a Marinha fez, e que nós aqui formamos um grupo de trabalho lá com o Miro, eu, Luiz Andro e o Arlindo, fazendo a programação. E fizemos os estudos todos. E, para mim, com conhecimento das reuniões que eu já tinha participado na coisa, pela edital que a Marinha colocou com essas 2.500 folhas, muitas coisas dali eu passei a perguntar para a BAE, ou BEI, o que ela atendia daquelas coisas. E simplesmente ela não respondia nunca, Gustavo. Veja você, uma parceira que não te dava bola, não respondia. Praticamente 2, 3 dias antes da concorrência, de abrir os envelopes,
ele chega um projetista da DEI, lá já estávamos na McLaren, que também ia se juntar com o Miro para fazer esses navios. O inglês chega com uma folha, 2 ou 3 folhas que eu tinha mandado para ele, de dúvidas para ele esclarecer, porque eu não via no navio dele aqueles itens que a Marinha pedia. E ele simplesmente responde para nós assim. Para nós, a mesa estava composta de Miro, Jorge Arantes, a Gisela da McLaren, o filho do Miro, que é o advogado, que ia fazer toda a parte de advocacia o outro filho do Miro, que é engenheiro também. Bom, e o inglês? Aí o inglês pega aquela minha folha cheia de dúvidas, vira para todo mundo e fala: esse item, não, nós não vamos atender, não. O nosso é muito melhor do que isso, tem que ser o nosso. Ia para o outro item, também não vamos atender, não. Eu não sei. Aí eu falei: a Marinha, nesse 1 ano que nós estamos indo nas reuniões, o que ela mais fala é que tem que atender 100% ao que ela quer ou não vai ganhar a concorrência, não vai nem participar da concorrência. Não, mas o nosso é muito melhor, nós podemos explicar que não precisa disso, cheio de explicação. Resultado, na primeira rodada de análise, Marinha levou um gongo e saiu fora do coisa. Aí continuou Ficantieri e entrou quem nunca tinha participado aí, que era a Oceana, lá de Santa Catarina, né? Uhum. Que é do grupo da CBO. A Oceana me ganha. Nem a Ficantieri ganha. Até hoje a Ficantieri reclama quando encontra aí o italiano aí. Ela não, alguma coisa aconteceu aí nessa concorrência aí que... Não, eles estavam 100%, 99% certo que eles iam ganhar. A especificação de construção foi feita em cima praticamente da Ficantieri, com os itens que a Marinha não abria mão de ser dela, entendeu? Deixa eu te perguntar, você tinha vontade de participar da execução desse projeto, dessas corvetas, ou ia ser muito encarar lá a Marinha com seus 4.000 comentários por Ir lá dezembro para Santa Catarina eu não vou, não. de garoto? Tem que ir lá para Santa Catarina, isso eu não quero, não. Não, isso daí não tive esse prazer de ter essa vontade, não. Tá certo. Ficar por aqui mesmo é melhor. Pô, cara, imagina, se na fase lá do projeto eles comentaram até que não, o papel não é o A4, né? O formato do papel não é A4. Agora imagina o desenvolvimento Eu desse sei. Já tive a oportunidade de trabalhar com a Marinha em muitas coisas, é demais. E nessa concorrência daí, o escritório deles tinha umas 50, 60 pessoas lá para não sei, fazendo muita coisa, não, fazendo lá o projeto desses navios lá, o projeto básico desse navio, entregou o projeto básico junto com a especificação de construção. E, enfim, eu imagino que aquela turma toda ia cair no estaleiro para cada metro de solda que você fizesse, ele ia querer medir se estava com a raiz correta. Então... Vamos sofrer. O oceano lá vai sofrer. Tenho a impressão que seria uma transpeta ao quadrado. É. Ao quadrado. Não, mas é mesmo. Eu trabalhei com a Marinha nos empurradores que foram feitos lá no estaleiro, lá, não sei o que lá. Besteira, empurrador. E, no entanto, é ruim, que junta muita gente para... Você está acostumado a construir um navio com meia dúzia de fiscais do armador, eles botam uns 30, 40
para fiscalizar. Então tem que fazer relatório. Então tem que mostrar que viu, que está comentando, né? Que fez comentário, né? Mesmo que Se você fizer um pergunte. relatório, tudo em perfeita ordem, acho que ele vai para a rua no dia seguinte. Cara, você sabe que a empresa aqui assinou construção para um navio no estaleiro italiano, né? Chama Vicentini. Construiu um ferry, transporte de passageiro e sabe que tem uma cláusula no contrato dizendo que não pode ter mais do que 2 pessoas do armador É? no estaleiro durante a construção. Não pode ter mais do que 2 pessoas. Porque os caras sentiram que quanto mais bota, mais interfere no bom andamento do projeto. Infelizmente. É. Lá na Noruega, com um armador norueguês dentro do estaleiro norueguês, o armador tinha muito fiscal? Era 1 ou 2 da Um ou Gulf, dois, né? da Que eles Gulf confiavam no estaleiro, né? confia no estaleiro e tem um cara, né? É. Também, normalmente, um armador ele não tem aquele cara especialista em construção de navio, né? Ele tem operadores, né, de navio. Operadores que. Esse é o grande mal da nossa construção. Pior ainda, ele subcontrata. Se ele subcontrata, então, essa fiscalização, aí que o cara quer mostrar mais serviço ainda, aí que complica mais o lado do estaleiro. Né? Gustavo, esse é o grande mal da nossa construção naval. A fiscalização que vem é aquele cara que trabalhou 10 anos em determinado navio e que a bomba de lastro era sempre a bombordo e junto do não sei o que lá, não sei o que lá. Ele chegava lá na construção, a bomba de lastro estava boreste e avante, em vez de estar... Pô, enquanto você não trocava a bomba de lugar, porque ele queria, porque tinha experiência de ter a bomba. Então, eu estou falando bomba de lastro, mas qualquer equipamento. Então, era porque sempre foi assim comigo, tem que ser agora. Sem razão técnica. Os dois funcionariam do mesmo jeito. Mas o armador acabava você tendo que fazer essa alteração para ele, mesmo ele pagando essa revisão. Pô, já teve caso de armador lá no estaleiro que o cara reprovou o bote de resgate porque o bote era amarelo, não era laranja. Você lembra dessa? E o É. cara não se preocupava com a potência do motor, com o tipo do material. Não, ele se preocupou com a cor. No final teve que pintar lá o barco, porque se olhasse a cor não fosse o laranja, o chefe ia reclamar. Não, não. Tem muita coisa. Nós aqui, não sei, é porque não temos o braço duro de contrator, foi isso que está escrito, é isso que você vai levar. Entendeu? Mas você não pode brigar com o armador, senão ele não vai encomendar outro navio. Então você tem que ser Tem que tem que ter ter um jogo de cintura com ele. jogo de cintura é a palavra, falou tudo. É. Vem aqui, Tem perde jogo de ali. cintura. E muitas vezes eles têm razão. Não, não vamos falar que eles pedem por pedir, não. Muitas vezes tem razão. E você tem que abaixar a cabeça e fazer. Mas muitas vezes sempre foi assim comigo, eu quero, não sei o que lá, fica melhor, podia ser, quem sabe? Meu Deus do céu, isso daí. Mas isso é A diretoria nem sempre acreditava nisso. E ela não no fazia final. nada. Éramos nós que estávamos na frente da batalha lá que tinha que. No final, são Faz esses parte, aí que fazia ficam. parte. Luiz Paulo, vamos para acabar. Tem alguma mensagem que você quer passar? Alguma dica para a garotada? Alguma mensagem para algum amigo lá? Alfredão, Infelizmente, será que Alfredão topa um papo desse? Alfredão também está agora aposentado, está em casa. Rezende também está aposentado, está em casa. Dizem que não querem mais se meter em construção, porém estão sempre aptos a prestar um depoimento, uma informação, uma experiência, né?
passar uma experiência deles para outra. Isso daí eles, pelo que eu sei, estão sempre fazendo. Mas entrar no estaleiro, ficar no estaleiro, duvido um pouco que eles queiram. Não sei, aí é com eles. Mas eu fico com pena do seguinte: eu já passei um período desses 50 anos que eu trabalhei, um gap de falta de encomenda e estaleiro, dentro do estaleiro. E eu, como projeto, o projeto é o primeiro a trabalhar numa encomenda. Então, você não pode esvaziar um projeto, você tem que estar sempre mantendo o projeto, pelo menos com um número mínimo de pessoas. E eu já passei, entre o segundo plano naval e outras coisas, um gap grande, sem encomenda e estaleiro esvaziando cada vez mais. Você esperando chegar a sua hora de ir embora, mas, graças a Deus, eu nunca fui. Eu sempre fiquei por último, o estaleiro fechou a porta comigo lá dentro, praticamente. O estaleiro Mauá e lá no estaleiro do Vargas. O Vargas não fechou a porta porque o nosso amigo Ian, quando faltava pouca coisa para entregar o último navio, praticamente já estava cheio de noruegueses que ele tinha chamado. Aí botou tudo na mão dos noruegueses para acabar. Aí eu fui embora uns 4 meses, 5 meses antes de acabar tudo. Mas acabou. Como hoje Recife também acabou. Então, esse intervalo daí é aquilo que eu já falei anteriormente. Tem a retomada. E a retomada, você pegar gente experiente, querendo voltar para a construção naval, na incerteza se ela vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou não, é muito difícil. Eles preferem, se já estão com outra colocação, continuar na outra colocação. Aí você tem que começar tudo de novo com gente que nunca trabalhou em estaleiro, que tem as experiências tecnológicas de operação de computador, disso, daquilo, outro, para fazer desenho, mas não tem o conhecimento do navio. Embora tenha uns que se formem em escola técnica aí, mas engenheiro tem o conhecimento teórico do coisa, mas não tem o prático do navio. E isso daí que eu acho que vem aí pela frente, quando se for aí aparecer nova etapa da construção naval. Lá no, em Santa Catarina, eu acredito que o que está acontecendo lá? Todos os catarinenses que estavam sem emprego vieram trabalhar cá no Promar. E estavam aí uns 15 trabalhando por aqui. É verdade. Depois foram lá para Recife, foram sei lá. E hoje parece que está tudo voltando para a terra natal lá, para trabalhar lá no Oceana, que é tem o Oceano e tem o outro navio de um norueguês lá também, né? Aqui. Bom, Esse foi um fato curioso, né? Porque decidiu-se abrir o estaleiro no Nordeste, porque no Nordeste a mão de obra é mais barata, né? pô, Só que não arrumava nordestino, trazia o cara lá de Santa Catarina, trazia o cara do Rio de Janeiro com um pacote de transferência, e no final a mão de obra saiu mais noruegueses, né? 1 milhão de noruegueses que tinha lá, italiano. No final a mão de obra saía mais cara do que a de puxa São vida. Rio de Janeiro. E aqueles dois estaleiros em Pernambuco, o que se faz com eles? Pô, um estaleirão daquele do Atlântico Sul e outro lá do Promar. Olha aí. Estão lá as moscas, sem obra de coisa nenhuma. Dá pena. O mato nascendo lá. Enfim, eu não sei o que vai ser da construção naval aqui para frente, não. Espero que essas corvetas lá da Oceana renasça a construção naval aí, que ainda tem estaleiro fazendo aí, obras avulsas aí, mas vamos ver, Gustavo, é isso aí. Não tenho. Tem que ter apoio, né? Tem que ter apoio do governo também, né? Tem É, que. Nosso amigo Bolsonaro lá
Pô, quem sabe ele já foi na entrega do submarino, quem sabe ele desperta esse lado militar dele, enche de encomenda aí, né, para a Marinha, para. Mas duvido, né? É difícil. Eu acho que a Oceana vai tomar um prejuízo nesse navio. Esse orçamento que a Marinha Agora deu. não, né? Porque ela vendeu o estaleiro, né? Agora é a Thyssen que está operando, né? Mas vendeu ou Esse é botou o só. Oceana que se livrou, a Thyssen que está ganhando tanto dinheiro nessas 4 corvetas que dá até para comprar um estaleiro para fazer. É. Isso aí. Eu acho que o orçamento que a Marinha tinha para a construção dessas 4 corvetas não era Era 1 bi, né? 1 bi. razoável, não. Era Eu um acho bi. que vai faltar dinheiro nessa construção. Luiz Paulo, acho que já dá para a gente encerrar por aqui. Temos 1h30 já. Foi um super prazer. Sempre é um prazer falar contigo, né? Você, além de meu mentor, meu ídolo, fosse um pai para mim. Você e Filipão me adotaram no estaleiro lá. Tomei tanta cerveja com vocês aí no happy hour. Cada momento maravilhoso. Pô, só tenho a te agradecer. Desde as dicas das visitas na Noruega, tudo que você me ensinou. Sou teu fã, cara, e fico muito feliz de poder ter falado contigo. Gustavo, você sabe que você é meu grande amigo, sempre vai ser, e eu quero você aí trabalhando aí, que brevemente você volte para o Brasil e encontre aqui um, uma, uma abertura aqui que vai abrir, tem que abrir, não pode parar, a Constituição Naval não pode parar. Alguém já falou, já teve político aí do Bolsonaro que já tocou nessa paralisação da Constituição Naval. E é uma fonte de trabalho, isso envolve mais de 200 mil operários diretos e indiretos, se todos os estaleiros estiverem funcionando. Pô, não é brincadeira, não. Isso, ficar pensando só em restaurante, em botequim, não, não vai empregar 14 milhões de brasileiros. Mas, enfim, estamos aí. Ó, Se a você informação foi boa, passa esqueceu de bunda. um detalhe, eu lembrei agora, cara. Os caras tinham um navio chamado Noscan Flamengo. E É, aí, pô, teve o Botafogo e não tinha o Fluminense, que tinha que ser um nome de praia. Aí o tal do Victor botou o nome de uma praia de Fluminense, e aí foi. nasceu o Noscan Fluminense. Cara, É, o lançamento daquele navio tocando no hino do Fluminense, e eu na sede do Fluminense, no Salão foi mesmo. Nobre, porra, na entrega desse navio, cara, foi um momento inesquecível Foi mesmo. para nós brasileiros. A bandinha lá, tá, tricolor. Eu me lembro. Foi meu, Vic. Ok, Gustavo. Aquele Obrigado. abraço e voltamos a nos falar aí, ou pelo